Bom, vamos lá. A lição da noite. Quero dividir com vocês hoje um pouco da questão da instrução que chega para nós. A instrução é extremamente importante e a gente vê isso colocado no capítulo 6, no item 5, mensagem do Espírito Verdade. Esse item 6, ele fala do Cristo Consolador. Ele fala que o primeiro ensinamento para os espíritas e não podia ser outro, que é o do amor, amai-vos. E que o segundo ensinamento que a gente tem que se ater é o instruí-vos. E a gente vai tentar abordar algumas coisas em torno desse instruí-vos. O porquê da importância da instrução. Eu acredito que a instrução seja importante e a gente pode ver ela no nosso dia a dia, nas mais diversas situações. Desde da simplicidade da criança que entra para estudar numa escolinha, até uma pessoa que depois de formada, de atuante dentro de um campo de trabalho, ela continua ainda se instruindo, buscando conhecimentos, buscando cada vez mais novas atividades, para que ela possa estar sempre acompanhando aquilo que está sendo passado. E a instrução nas questões de Deus, a gente poderia dizer que ela não precisa ser atualizada da maneira que é atualizado os estudos, que sempre tem coisas novas, onde a parte material ela está sempre mudando, sempre se transformando, mas a mensagem de Deus ela é sempre a mesma. Correto? Ou não? A mensagem de Deus é sempre a mesma. Mas quem precisa de se instruir somos nós. Porque a cada momento em que nós vamos ampliando o nosso entendimento em relação à palavra de Deus, ela vai ficando mais profunda. Hoje eu a leio e tenho uma impressão dela. Tiro a impressão que me é dada naquele momento. Passa-se o tempo, eu a leio novamente, as mesmas instruções, e eu já amadureci um pouquinho mais. Então a instrução eu consigo enxergar ela de uma outra maneira. Então cada vez que eu vou amadurecendo espiritualmente, ao ler as instruções, ela vai sendo mais profunda no meu campo de visão. Por isso que Jesus, ele falava em parábolas, porque se a gente não entendesse ela num determinado período, com o passar do tempo, o nosso grau de maturidade chegando, a gente ia se apercebendo da profundidade. E quanto mais a gente for estudando, quanto mais a gente for aprendendo, mais a gente vai vendo que a instrução se torna mais clara, mais evidente, as coisas se fazem de maneira mais evidente aos nossos olhos. A gente consegue enxergar coisas e a gente fala assim, nossa, como que eu não tinha reparado nisso ainda? Como eu não tinha percebido esses porquês? Então, gostaria de conversar com vocês hoje, estudar com vocês algumas coisas. Para a gente começar, eu coloquei algumas coisas numa certa ordem aqui, e vou tentar caminhar por essa certa ordem. Na carta de Romanos, capítulo 10, versículos 16 em diante, Paulo, ele faz essa colocação. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação?
Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 38, ele diz o seguinte, ele repete essa mesma colocação que Paulo faz. Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E ele continua colocando o seguinte, da parte de Isaías: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Aí Paulo continua. É assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunta, porventura, não ouviram? Sim, por certo. E tem uma série de sequências que quem quiser ler, os textos podem ler. Paulo estava falando, não a pessoas que não sabiam nenhum tipo de instrução. Paulo estava comentando aqui com as pessoas dos judeus, de pessoas a quem tinha sido dada a revelação. Então, há pessoas que sabiam do ensinamento, sabiam da lei, sabiam de tudo, como nós também. Sabemos de todas as coisas. Então, ele pergunta, mas quem é que está acreditando na nossa pregação? Né? Quem? Né? Ele fala que a fé vem pela pregação. Tem uns textos que diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Né? E falaram, não ouviram? Claro que ouviu. Então, quando a gente vai lendo, como eu estava dizendo para vocês, a gente lê uma, lê duas, lê três, e chega um momento em que Deus, a gente percebe coisas como por uma revelação, mostra coisas para nós que a gente já passou 300 vezes em cima, e a gente não conseguiu enxergar. Dias desses eu estava lendo mais uma vez a carta aos Hebreus, e eu me deparei com esse no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 2, com essa colocação feita. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Paulo estava falando, é uma carta atribuída a Paulo, estava falando a Hebreus. Você sabe que os hebreus eram o povo judeu, tá? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. E eu lembrei de mim, nisso. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eu lembrei de mim nisso. Olha, quanto tempo que a gente está dentro da doutrina? Quanto tempo que a gente está ouvindo os ensinamentos que vêm do alto, da parte de Deus? Quanto que a gente tem estudado? Quanto que a gente tem pesquisado? E a gente às vezes fica perguntando para nós assim, por que que a gente não consegue entender determinadas coisas? Por que que as pessoas também não conseguem entender determinadas coisas? Porque se fala, e não há uma condição de entendimento. Quando a gente lê isso daqui, a gente vê que faltou foco. Faltou foco. Porque ele fala para nós, olha, a pregação, nada se aproveita quando ela não está misturada por uma coisa chamada fé naqueles que ouvem. Então, se a gente que está escutando, a gente não tem uma ideia, uma fé naquilo que a gente está escutando, como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou prestar atenção naquilo? Eu só presto atenção naquilo que me tem interesse. Não é verdade? Não tem pessoas que conseguem guardar dezenas de piadas?
foco dela é aquele. Tem pessoas que, têm um conhecimento numa área de ciência, tem conhecimento em outra área, tem conhecimento aqui, tem conhecimento ali. O foco dela está ali. Porque o ensinamento, a lição, está para todos. Falando ainda, voltando às crianças na sala de aula, a gente olha para as crianças na sala de aula, o professor chega e dá aula, ele não dá aula diferente para ele, para ela, para o outro, ele dá a aula para todos. E porque nem todos aprendem da mesma maneira, porque nem todos têm o mesmo foco. Nem todos têm o mesmo interesse. Então, quando a gente olha nesse texto, a gente vê justamente isso. Qual o interesse que me move para mim escutar a palavra de Deus? Qual é o interesse que me move? Então, muitas vezes eu escuto. Entra por aqui e sai por aqui. Eu escuto. Sou um bom aluno. E aluno não é discípulo. Essa é a grande diferença. Jesus, ele não quer aluno. É só vocês entrar no Evangelho e olhar. Ele procura discípulos. E quando ele coloca a questão de discípulos, ele coloca de uma forma grave. Ele começa colocando em João 31, ele fala para nós: se vós permanecerdes na minha palavra, veja bem, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja bem, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí vem aquele versículo que todo mundo conhece: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para que haja um conhecimento da verdade, você tem que fazer um trabalho de discipulado. Tem que fazer um trabalho realmente de procurar entrar em contato, de um contato de profundidade com o ensinamento de Deus. E a gente não faz isso porque a gente ainda não aprendeu o verdadeiro sentido e objetivo da vida. A doutrina espírita, ela vem trazer isso para nós. Ela vem trazer. Kardec coloca para nós no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador, ele coloca o seguinte, aqui, que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, a doutrina, ela vem fazer isso, mostrar por que eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo da minha estada na terra? A doutrina vem trazer isso para nós. Vem mostrar para nós. E quando a gente olha para isso, fala assim: poxa, mas o que eu estou aproveitando disso? Qual é? A instrução está sempre passada, repetidamente passada, e a gente parece que não. As palavras da pregação, nada, parece que aproveita em nós. Porque na hora da gente sair aí para a rua e trabalhar com aquele produto do ensinamento que nós estamos tendo, nós geralmente não trabalhamos. Por quê? Porque aquilo que nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, ele simplesmente não faz nenhum tipo de ressonância em nós, porque não está misturado com a fé. Não é o nosso foco, não é o nosso objetivo. O mundo fala muito mais alto. O mundo convida nós para os prazeres e nós vamos atrás dos prazeres, na maior boa, sem a maior consequência. Mas quando se fala em renúncia do mundo, um trabalho do Cristo fica um pouco mais difícil. E depois nós vamos ver esses locais onde eu estou colocando essas citações. Se depois vocês quiserem pegar e entrar nisso, a gente pega algumas coisas, porque eu não gosto só do texto, eu gosto do contexto, mas não dá para a gente falar do contexto para poder chegar no texto. Então a gente pega esses versículos que falam do texto.
E Tiago, ele fala: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantadas. O ensinamento que é implantado. Acolhei com mansidão, ele fala, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, é a questão do aluno. Enganando-vos a quem? A nós mesmos. Se eu só ouço e não pratico, eu estou enganando quem? Estou enganando a mim. O prejudicado sou eu. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, depois Tiago vai mostrar para nós, no capítulo 2, versículo 8, ele fala da lei, né, do amor para com o semelhante. Ele fala. E lei de liberdade, a lei daquela uma que você não deve fazer pelo outro, aquilo que você não quer fazer para você, não quer para você. E nela persevera, guarda bem essa palavra, coloca na vida de vocês, e observa, se não é a palavra mais difícil que se tem. Perseverar. Perseverar. Mais um tanto. Perseverar, só por hoje. Perseverar. É a palavra mais difícil que eu encontrei até hoje. É perseverar. Porque apesar de tudo que a gente enfrenta, com os enfrentamentos da vida, a lição de Deus vem para que a gente persevere mais um tanto. Mais um tanto. Mais um tanto. Ele fala, né, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Veja bem, esse será bem-aventurado no que realizar. Porque às vezes a gente vem para dentro da casa religiosa, seja ela qual for, a pessoa vem com os seus problemas e gostaria de entrar com eles, ter um local para deixar eles aqui e sair embora sem eles. Isso seria o ó, né? O ápice da coisa. Seria uma maravilha. Eu trazer tudo para cá, aquilo que eu tenho de problema, deixar aqui e ir embora sem nada. Milagre. É isso que nós esperamos de fato na nossa vida. Porque na hora que pede para nós algum tipo de atitude nossa perante a vida, aí a coisa fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais complicada para nós. Mas quando ele falou para nós aqui, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram, então a gente vê que o problema é uma questão do quê? Questão de fé. Uma questão de fé. Porque se tivesse misturada com a fé essa palavra, ela poderia ter mudado a nossa vida. E a gente vê nos relatos do Cristo, a gente vai vendo durante o transcorrer de todo o trabalho dele, ele dizendo para as pessoas assim, olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé, aquilo que você moveu. A gente olha ali, nos textos, a gente vê a mulher com fluxo de sangue, 12 anos, correndo atrás, perseverando. Sabe da historinha de Noé? Noé, quando ele recebeu o recado de Jesus para fazer a arca, numa terra seca, onde não tinha rio, não tinha mar, ele fez uma arca daquelas proporções. Sabe quanto tempo se passou? Mais ou menos a Bíblia coloca para a gente que se passou, do período que ele recebeu a ordem para fazer a arca, até chegar ao dilúvio. 100 anos. Dá para perder a fé ou não dá? Não vai chover coisa nenhuma, fui enganado. 100 anos. Não é bem isso, né? Porque tudo tem todo um trabalho espiritual por trás disso, mas cronologicamente, como está colocado ali, 100 anos. Espera. Mas a fé, perseverante, acreditando. Pensa na gozação que o pessoal deve ter feito, né? Do trabalho que ele fez. Mas não perdeu a fé, não perdeu a esperança, porque tinha um objetivo.
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas, está lá assim: a fé não se prescreve, Kardec falando, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Porque se a gente for olhar para nós, todos, que viemos de religiões, foi dito para nós que a gente tem que ter fé. Não é assim? A gente tem que acreditar em Deus. Agora, alguém explicou para nós por que a gente tem que ter fé? Alguém mostrou para nós por que a gente tem que crer em Deus? Não? Não. Eu, pelo menos, eu fiz toda a sequência na Igreja Católica até, né, batizado, né? Não por opção, mas pelas regras, primeira comunhão, né? E depois, como que é mesmo, César? Depois de primeira comunhão é o crisma. Até crismar foi, né? Até carregar vela em procissão, carreguei. Então, passei pela grande parte, mas ninguém disse para mim, né, o porquê que eu devia crer em Deus. Então, a Epístola de Hebreus diz para nós o seguinte, talvez por falta de ler, né, por falta de estudar, por falta de se instruir. Então diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de que o buscam. Olha, a primeira coisa, para mim poder ter fé em Deus, eu tenho que acreditar que Deus existe. E eu digo para vocês que existe uma maneira da gente acreditar em Deus e ver Deus dentro daquilo que é possível a gente enxergar a Deus. Livro dos Espíritos, questão de 1 a 13. Quem não tem pode pegar emprestado. Ali nós temos vários livros dos Espíritos ali. Começa com que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente vai discorrendo na complexidade, na grandiosidade desse que é Deus, dessa inteligência, né, suprema. O que é uma inteligência suprema? Né? O que é causa primeira de todas as coisas? A gente vai vendo a grandeza de Deus ali. E a gente vai vendo depois também os atributos de Deus. Por que Deus tem que ser infinitamente bom, misericordioso? Por que Deus tem que ser justiça? Por quê? Lá está explicando para nós. Por que tudo tem que transcorrer dessa maneira? Então a gente vai aprendendo através da instrução o que é Deus. E a grandeza de Deus. Onde eu posso enxergar Deus? Como que eu posso enxergar Deus? Uma das coisas que a gente pode fazer é a gente olhar para a natureza e ver aquilo que a mão do homem não fez. Quem fez? Dei o nome que vocês quiserem, mas eu chamo de Deus. Deus, que foi criando tudo. A gente está vendo aqui materializado o efeito de uma causa. Nós estamos vendo materializado o efeito. Porque nós vivemos no efeito. Porque a causa partiu de Deus. Faça-se luz. Não é assim que começa o Gênesis? Faça-se luz. Causa e efeito nós estamos vivendo. Então, eu preciso acreditar que tem um Deus. E esse Deus, eu preciso acreditar que além de que existe esse Deus, que esse Deus tem um projeto de vida para mim. A semana passada nós comentamos aqui da questão 132, né, qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Está escrito lá, Deus a impõe com o fim de nos levar à perfeição. Então tem um projeto de vida. Como está escrito aqui, nós estamos aqui porque existe um projeto de vida para nós. Nós estamos aqui porque nós vamos ser levados à perfeição. Então, se nós obedecermos esse ensinamento que vem de Deus, o que a gente ganha com isso? A gente tem que ir raciocinando.
O que eu ganho se eu for bonzinho? E o que eu ganho se eu for ruinzinho? O que eu ganho? Olha, o que ganha um aluno que presta atenção na aula? O que ele ganha na hora da prova? Porque vai chegar um dia que vai ter uma prova. E a gente pode ver na nossa vida que todos nós temos provas. No dia da prova, o professor que deu aula para ele não vai poder sentar na cadeira ao lado dele e dizer para ele assim, ó, deixa que eu resolvo a questão. A questão é com você. A questão é comigo. Se eu prestei atenção, eu vou conseguir rapidamente dar a resposta para as coisas. Mas se eu não prestei atenção, eu vou tentar colar, vou ficar mordendo a caneta ou o lápis, ficar batendo ela aqui, irritando todo mundo, e não vou responder nada. Aí, na minha época era assim, né? Agora mudou um pouco. Quando chegava no final do ano, você não foi bem, então você ficava reprovado. E você tinha que começar no outro ano junto com aquelas pessoas pequenas e você já estava um pouco maior. Teus amigos estavam no ano seguinte e você tinha que fazer amizade novamente com aqueles que estavam entrando nos anos anteriores. É bom porque a gente vai ficando conhecido na escola, né? Todos os anos conhece a gente. Repete uma vez, repete duas, até você aprender. A hora que aprendeu, aí vai embora. É assim o ensinamento na lei de Deus, ou não é? É assim. Então, o que eu ganho sendo bonzinho? Eu apresso o meu desenvolvimento, eu faço com que a minha encarnação seja mais suave. É assim que o aluno bom faz, ele aprende, ele vai passando de ano em ano, ele chega mais rápido lá na frente, enquanto que o aluno que quer brincar, que quer gozar a vida, ele vai ficando para trás. Vai ficando para trás, vai tendo dificuldades, e quando se forma um profissional um tanto quanto meio complicado. Então, a gente tem que observar tudo isso. Eu acredito num Deus. Acredito num Deus. Por quê? Porque esse Deus, eu vejo a presença dele, né? E vejo que ele é bom. Porque se eu olhar para a natureza, eu vou ver espelhada a bondade de Deus na natureza. E a gente vai começando a enxergar. É só a gente ler as questões de 1 a 13 do Livro dos Espíritos. A gente vai fortalecer o nosso entendimento do porquê nós precisamos acreditar que existe uma força maior que coordena tudo. Ou será que a gente acredita que a gente nasceu, vai viver 40, 50, sei lá quantos anos, né? Vai morrer e acabou. Se a gente acredita nisso, então vamos trapacear, vamos fazer o que dá para fazer, porque qual o valor que tem eu procurar ser uma pessoa boa? Ser uma pessoa honesta, se vai acabar tudo? Não tem valor nenhum. Tem valor se houver o quê? Algum tipo de recompensa, ó. Galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Nós estamos buscando uma recompensa em Deus. Lá na frente. Todos nós. Né? Porque nos é dito que esse estado, e quando a gente experimenta esses estados de uma paz de espírito, a gente vê o quanto que ela é boa. O quanto que ela é gostosa. Não é uma coisa que não tem como dizer para as pessoas, só quem experimenta pode dizer. Então, vale a pena a gente buscar isso. E continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 ainda, ele fala assim: as provas, entretanto, abundam ao seu redor. Porque se recusam a ver. É quase um questionamento que está sendo feito aqui, né? Por que, porventura, não ouviram? Por quê? Por que as pessoas não se recusam a ver as provas que estão por aí? Então, Kardec vai dizer assim, ó, Kardec está falando da fé. Ele fala, nuns é a indiferença. Indiferença.
Diferença. Vocês sabem que numa ponta existe o amor. Na outra ponta existe a indiferença. Não é o ódio. E o amor é quando você dá atenção, você cuida. E a indiferença é quando você nem enxerga. É o contrário do amor, é a indiferença. Então, no outro lado está a indiferença. Ele fala, qual é o sentimento que me anima a buscar uma fé, a ter um contato com Deus, a buscar Deus? É como a semente que Jesus fala que semeou e caiu pelo caminho. Não existe nada. Essa mesma, faltou o quê? A palavra não tem força, não tem nada, porque não tem fé, não tem interesse, não é o foco da atenção. Então, é indiferença. Se uma pessoa, se você não, quando a gente olha para uma pessoa e trata a pessoa com indiferença, é como a pessoa fosse uma pessoa invisível. Muitas vezes a gente vê aí as pessoas que fazem a limpeza nas ruas, são tratados de invisíveis. Não é assim que as pessoas dizem? São invisíveis, ninguém vê. Muita gente trata as coisas com indiferença. Então a gente olha para o ensinamento de Deus, para a palavra de Deus, e trata com indiferença, porque será que isso é verdade? Será? Né? Não tem nada dentro de nós que nos chama atenção para aquilo. Existe uma indiferença em relação a isso. Ele fala assim, noutras pessoas, o medo de serem forçados a mudar de hábitos. A fé, quando ela entra na minha vida e na tua vida, quando ela começa a adentrar na minha vida e na tua vida, quando a gente começa a entender a mensagem de Deus, o ensinamento do Cristo, forçosamente tem que ser alterado alguma coisa na minha vida e na tua vida. Tem que ser alterado. Se não for alterada alguma coisa, é porque nós em nada estamos aproveitando o ensinamento da palavra de Deus. Tem que alterar. Só que quando essa fé, quando essa alguma coisa, a gente começa a dar alguma atenção, e a gente começa a perceber os valores que tem, porque precisa ter valor as coisas. Para você trocar um hábito por uma outra coisa, precisa ter valor. Porque senão você não troca. Não troca. Você tem que ver que aquilo que é novo para você na fé vai te trazer alguma coisa melhor do que aquilo que você tem. Enquanto você não se persuadir disso, você não vai trocar o mundo por Deus. Você só vai trocar o dia em que você se persuadir de que Deus é melhor. Até lá você não troca. Não troca. A palavra não tem reflexo, porque a fé, como está colocada aqui, a fé, ela não fez o trabalho que ela tem que ser feita ainda. Então não há mudança de hábito, não há transformação, medo de mudar. Quem tem um medo de trocar as coisas, né, daquilo que a gente acha que é seguro, por aquilo que é inseguro. Eu não sei, eu não conheço. Quem tem dificuldade, mudar de hábito, trocar de rua, mudar o roteiro, fazer coisas diferentes, nós temos medo disso. E ele fala que na grande parte, na maioria das pessoas, o orgulho que recusa reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Então tem muita gente que por orgulho prefere se manter sem fé. Tá? Então, a fé como está colocada não se prescreve, ela se adquire, é um desenvolvimento. E ele fala para nós assim, a fé necessita de uma base, Lembra de Jesus falando? Da casa edificada sobre a rocha? Ou da casa edificada sobre a areia? É a fé. Ela necessita de uma base. E Jesus fala que os homens estavam construindo aquela casa. Aquele homem que estava construindo a casa edificada sobre a areia, ele acreditava
que aquela base era uma base boa. Ou não? Acreditava, porque ele estava edificando a casa dele em cima daquilo ali. A casa somos nós. Os nossos, sentimentos, nosso entendimento. Nós estamos edificando a nossa fé em cima de determinadas coisas. Mas aquilo é verdadeiro? Porque Jesus fala para nós que um dia a chuva vai cair, as águas vão rolar e o vento vai soprar. E tanto aquela pessoa que edificou a casa sobre a rocha tem um alicerce firme, como aquele que edificou sobre a areia, ele vai sofrer um momento de provação. Não vai? Vai. E aí, só quem estiver firme, solidificado sobre essa base, não vai cair. E Kardec fala para nós, olha, essa base é a perfeita compreensão em que se deve crer. Veja bem, perfeita compreensão em que se deve crer. Perfeita compreensão. Perfeita compreensão está ligado novamente à instrução. Ou não? Tá? Preciso compreender por que eu tenho que crer. Não é porque você tem que crer. Porque quando eu era criança, disseram para mim assim, olha, não beba leite com manga e nem come manga porque vai morrer. E eu acreditava naquilo, de jeito nenhum. Chupou manga, não tomava leite. Tomava leite, não chupou manga. Eu acreditava nisso. Olha, não havia o quê? Uma compreensão perfeita daquilo que eu tinha que crer. Ninguém me explicou que isso daí nasceu lá atrás, na escravidão com os senhores. Ninguém me explicou. Que era para burlar a ideia deles, para que eles comessem uma coisa, comessem manga e não chupassem, e não tomassem leite. Ninguém falou, mas passou, foi passando. E eu acreditava nisso. Demorou para eu tomar o leite e chupar a manga, enquanto que eu não vi um fazer, né? Vai que dá errado, né? Então, aí eu voltei a fazer. Então, porque precisava do quê? A gente tem que ter o quê? Tem que ter uma base sólida e compreender as coisas, a explicação das coisas. Para crer não basta ver. Kardec, em determinado momento, dentro da codificação, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma diferenciação entre o espírita verdadeiro e aquele que é um falso espírita. O espírita verdadeiro está escrito na entrada da nossa porta, ali nos umbrais, ali, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências. Aí você reconhece o verdadeiro espírita, que ele está fazendo esforço. E ele fala que os espíritas imperfeitos são aqueles que acreditam nas manifestações. Sabe? Porque se a tua base for manifestação para você acreditar, não tem. Você precisa ver para você crer. Tomé precisou ver para crer. E Jesus disse para ele, ó, mais bem-aventurado aqueles que não veem e creem. Olha, se você precisar ver para você crer, a coisa fica um pouco conturbada. Ele fala, para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Ele volta de novo no compreender. Ele fala, a fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica. Não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem certeza, é só se está certo quando se compreendeu. Ele volta a falar novamente para nós. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É assim que é colocada a fé para nós. Olha, como que é a nossa fé? A nossa fé é alicerçada em quê? Eu preciso alicerçar a minha fé. Eu preciso, ir desdobrando as coisas para que em mim eu passe a acreditar nas coisas de maneira onde que eu tenha certeza que aquilo é lógico, que aquilo é racional. E a doutrina espírita, ela vai justamente de encontro a isso. Vai mostrando para nós essa racionalidade. Vai dando para nós, o porquê da vida. Olha, porquê dos sofrimentos da vida? Como você pode encarar uma coisa
onde se diz bem-aventurados, né, aqueles que sofrem, os aflitos, né, porque deles é o reino dos céus. Como você pode entender se a gente não gosta de passar por nenhum tipo de aflição? E quando a gente passa por um determinado tipo de aflição, a gente às vezes se revolta perante as dores que estamos enfrentando, pelo sofrimento que estamos passando, né, pela a não aceitação de uma série de coisas que envolvem a nossa vida. Por quê? A doutrina vem falar para nós, olha, espera aí, a vida não é só isso. A vida não acaba aqui. As aflições são oriundas das necessidades de transformações. Se a gente olhar para as nossas vidas, as dores, quando elas estão dentro da nossa vida, elas estão transmitindo um recado. Elas estão dando uma informação para nós, que alguma coisa tem que ser alterada, que ali está sendo passado uma informação para que a gente possa mudar de alguma maneira. Não é assim a febre quando vem? Ela não está mostrando que tem alguma coisa que está errada no organismo? A mesma coisa quando os problemas surgem, as dificuldades vêm, né, e a gente vai, é como se fosse um sintoma. Por que eu estou passando por isso? Por quê? Qual o objetivo disso na minha vida? Ou não é porque é comigo. Por que comigo? A pergunta não é essa, a colocação não é essa. É porque eu estou passando por isso. Qual a função desse problema? O que isso vai me trazer de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento? Porque eu vim aqui, reencarnei aqui, não foi para chegar a uma situação de perfeição? Eu estou aqui justamente para aprender que os erros que eu já cometi, eu não devo cometer mais. E olha, se a gente olhar para dentro dessa nossa vida aqui, já tinha lições para a gente não fazer coisa errada, ó, uma atrás da outra, porque a gente não aprende só com os nossos erros. Porque aquela que aprende somente com os próprios erros é muito bruto. É muito bruto, é muito atrasado ainda. Porque a pessoa que está um pouquinho mais desenvolvida, além de aprender com os erros dela, ela aprende com os erros do semelhante. Eu não vou socar o dedo na tomada, porque eu sei que dá choque. Eu não vou colocar a mão no fogo, porque eu sei que queima. E tem gente que ainda quer fazer o teste ainda. Então vai, faz. Né? Tantas e tantas coisas tem de experiência na vida aí. Está vendo que os caminhos estão indo para caminho errado e a pessoa comigo não vai dar nada não. Vai dar. Pode esperar que dá. Dá para todo mundo. Você não é diferente. Vai dar. Sabe, parece que a gente não aprende com isso. Não aprende. Então, aonde que está a nossa fé? Onde, como é que nós estamos desenvolvendo ela, buscando alicerçar ela em quê? O único alicerce que tem, Paulo fala para nós, é o Cristo. É o ensinamento dele. E a própria doutrina fala para nós, né? Kardec, na questão 625, fala para nós que o nosso guia e modelo é Jesus. Então, todo o trabalho está em cima do ensinamento dele. A doutrina está em cima do alicerce do ensinamento moral do Cristo. Está aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. No meio da codificação, a base moral e a sustentação de todo o trabalho da espiritualidade está aqui. Evangelho do Cristo. Então, o nosso alicerce é o Cristo. O que fundamenta a nossa base é o Cristo, é o quem nós devemos conhecer. Passo a passo, dia após dia. E pegando os ensinamentos que ele está trazendo e procurar na nossa vida, não ser somente ouvintes. Relaxar, bonito, é bonito, hein? Puxa vida. As pessoas falam, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estou garantido. Está garantido. Tá. Se o Senhor realmente fosse o teu pastor, nada te faltaria mesmo. Porque vai ver o que o pastor faz e o que as ovelhas fazem. Jesus diz que as ovelhas do aprisco dele, ele chamava pelo nome, e todas elas atendiam. Entende? Então tem que ter um contato. A ovelha, ela tem
um contato com o seu pastor. E nós? Né? Qual o contato que nós temos com o pastor? O pastor só correndo atrás da gente e a gente está desgarrado. Vai lá e pega na unha atrás, coloca dentro do aprisco de novo e a gente, ó, abriu a porteira, vazou. É assim. O mundão está aí, vou me perder no mundão. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, hein? Item 3 agora. Ele fala assim: considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de se atingir um objetivo. Kardec, entre linhas, ele copiou esse item do versículo 11:1, que está em Hebreus, onde Paulo diz que a fé é a certeza nas coisas que se esperam e a convicção em fatos que você não vê. Certeza das coisas que se esperam e convicção em fatos que você não vê. Então, é isso, olha, você precisa ter confiança. E se você tiver confiança só naquilo que você vê, você vai receber só aquilo que você enxerga. Se a tua fé é só naquilo que você vê, você vai receber só aquilo que você enxerga. Mas a fé é algo que é como você tomar posse de uma coisa que você acredita antes de você ter ela. É como se você tivesse comprado um consórcio. Você diz, olha, eu vou ter um carro daqui a 24 meses. Daqui 24 meses eu vou tomar posse do carro. Porque durante os 24 meses eu vou ter que pagar ele. E a fé é isso. É a fé a nossa perseverança nas coisas. Vai chegar um momento, não sei se é 24, se é 36, se é 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas aquilo que eu tenho de convicção, de certeza dentro de mim, vai acontecer. Porque a minha fé está baseada em fatos. Eu acredito na vida após a morte. Eu acredito que a vida não é só isso. Eu acredito que Deus, se Ele fez a gente só para viver 40, 50 anos, e para que a gente morresse, Ele é um Deus muito pequeno. Muito pequeno. Porque olha a maravilha que nós somos. Olha a maravilha, a gente acha fantástico um computador, um celular. E nós? As pessoas estão tentando fazer ainda, um robozinho faz a parte de movimentar disso aqui, mas a parte de pensar, de deliberar ainda, não tem jeito, né? Então, gente, Deus é muito maior que tudo isso. Deus não criou a gente para poder viver uma situação dessa. Passar somente por experiências difíceis e não ter um aproveitamento para encontrar a felicidade. Porque um dos grandes objetivos da gente estar no estado de perfeição é a felicidade. E se a gente está buscando as coisas relativas àquilo que nós enxergamos, se a nossa fé está naquilo que nós apalpamos no mundo, nós vamos ser a felicidade do mundo. Mas se a tua fé, ela estiver naquilo que você não está vendo, mas naquilo que você tem certeza que existe, por todos os fatos, por todo um raciocínio lógico, você certamente vai receber deste produto e não deste daqui. Ele conclui dizendo: a fé, para ser proveitosa deve ser ativa, não pode adormecer. Não basta eu dizer tenho fé. A fé tem que ser ativa. E fé ativa está ligado com obras, com realizar. Você dizer que tem fé e não tiver obras, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Tiago, não sou eu não. Quisera ser eu, mas é Tiago. Tá? Ele fala para nós. Mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Aquilo que eu faço cada dia vai dar testemunho da minha fé em Deus. Se diante de uma adversidade eu tiver a paciência, eu tiver a tolerância, eu vou estar dizendo que aquilo que eu estou aprendendo
o ensinamento de Deus está fazendo algum reflexo na minha vida. Se a vida vier e bater em mim, quiser me derrubar, mas ainda assim mesmo, eu vou me levantar e vou perseverar. Porque eu acredito em Deus. Eu acredito que aquilo que veio e que fez alguma coisa comigo foi para trazer algum crescimento para mim. Porque senão eu ficava o quê? Adormecido. Nós somos extremamente acomodados. Tá bom, não vai mexer. Até dentro do time, até dentro do futebol tem isso, ó, em time que se ganha não se mexe. Se fosse assim, os caras iam ficando velho e a coisa ia caindo. Não é assim? Então se mexe sim. Se a gente não mexer, fica igual água parada, cria lodo, fica fétida, dá dengue, dá tudo. Então a gente tem que mexer. A fé tem que ser ativa. A tua fé tem que dizer que você acredita em Deus. Que a tua fé tem que mostrar para as pessoas, você tem que mostrar para si, para as pessoas, o que esse Deus está fazendo na tua vida. E você vai fazer isso no teu dia a dia. No teu relacionamento com as pessoas. Você vai fazer isso assim como eu vou fazer isso. As pessoas vão me conhecer, vão ver um traço do Cristo em mim, quando eu tiver uma atitude no bem. Porque eu vou estar colocando a minha fé, a minha confiança, a minha certeza, a minha base, o meu trabalho fundamentado no ensinamento do Cristo. Eu faço isso porque eu acredito. Eu parei de beber, porque eu acredito que isso faz mal. Eu parei de fazer coisa errada, porque eu acredito que isso não é bom. Eu comecei a olhar os problemas que trazem para mim e trazem para os meus semelhantes. Então eu comecei a ver as coisas. Então a minha fé vai desenvolvendo, vai crescendo, vai sendo cada vez mais forte, mais ativa e vai produzindo mais e mais efeitos em cada um de nós. Então, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveita, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Espero que hoje tenhamos ouvido um pouquinho e que aquilo que nós ouvimos não tenha entrado por um lado e saído por outro. Boa semana a todos. Nós possamos ter muita coragem, muita paciência e muita resignação diante de tudo o que se passa.